E amamos a irmã Marlene, amamos toda essa família preciosa. Somos muito gratos e sempre é uma alegria muito grande de ouvir. Aprendemos, crescemos. Por favor, pastor Djalma. Já lhe agradecer agora, porque depois no final talvez não tenhamos esse tempo. Muitíssimo obrigado mais uma vez por esse carinho tão especial que teve conosco, com a nossa igreja, com os nossos pastores e convencionais, dedicando uma parte da sua agenda, um pouco ontem à noite, agora pela manhã, para estar conosco, nos honrar com a sua presença, nos abençoar com a palavra de Deus posta no seu coração. Sinta-se bem, sinta tranquilo, à vontade. Espero que tenha descansado junto com o pastor Adson, tenham tido uma agradável noite de sono. Sei que hoje ainda tem muita atividade, logo à tarde já se desloca para a Grande Porto Alegre. É uma honra, uma alegria que Deus use. Vamos estar aqui orando e recebendo de Deus pela sua vida. E é louvando a Deus pela vida do pastor Djalma que nós aplaudimos ao Senhor. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Quero não ser redundante, mas quero manifestar mais uma vez a minha palavra de gratidão pela confiança, por poder estar aqui e distribuir. Quero agradecer a Deus, pastor Walter. Eu fiquei um pouquinho ali no canto, pegando carona na sua mensagem. Dormi um pouquinho mais. A gente está vindo de uma jornada bastante intensa. Me perdoe não ter participado de todo o tempo. Mas ouvi, e o que eu ouvi já foi guardado e vou copiar. Não vou conseguir melhorar. Tá? Características, ferramentas da graça eu vou levar para mim. Né? Eu quero agradecer a Deus. Pastor Ivan, que delícia, né? Tive um tempo de mesa, comemos uma comida italiana, juntos ali em Porto Alegre. Irmã Marlene, obrigado. Admiração muito grande. Cada um de vocês, que Deus possa abundar e superabundar a graça dEle sobre as nossas vidas. O importante do reino, eu ouvi uma ocasião, que nós temos até bandeiras, e as nossas bandeiras no reino é para identificar o exército. Mas o general é um só. Nós vivemos a mesma batalha, nós temos frentes diferentes. Talvez precisamos alcançar algumas áreas, algumas pessoas, e Deus nos dá uma bandeira para que aquela frente. Eu fui militar, eu servi as Forças Armadas na artilharia de costa, e militei durante um bom tempo na vida militar, e a gente entendia a importância do artilheiro, mas entendia que o artilheiro, sem toda a assessoria das demais armas, não conseguiria vencer uma batalha. Quem foi infante sabe disso. Se existe alguém que serviu na infantaria, reconhece o valor de toda a estrutura de um exército por trás, para que o infante, aquele que está na frente de batalha, possa vencer. Então eu creio que cada um de nós tem a nossa tarefa, a nossa posição no reino, e eu louvo a Deus por cada um de vocês. Fui muito abençoado pela palavra tão preciosa de um membro desta comunidade, pastor Edson Teixeira, um grande amigo. O conheci numa conferência de pastores alguns anos atrás, e Deus conectou o nosso coração. Nós fazemos missões junto no Haiti, temos uma frente compartilhada no Haiti, e agora no mês de agosto, na nossa convenção, o pastor Edson esteve ali, e como todo lugar por onde ele passa, a profundidade, a simplicidade,
E aquilo que ele carrega impactou tanto. O nosso time não conhecia muito o pastor Edson. E eu fiquei preocupado porque agora a agenda dele vai ficar mais apertada. É um homem de Deus. Queridos, vamos à palavra? Eu quero falar hoje sobre característica de um cristão extraordinário, cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Característica de um cristão extraordinário, cheio do Espírito Santo. Eu vou me basear num personagem bíblico e eu vou procurar ser mais fiel ao texto possível. E com isso eu não estou esgotando todas as características. Eu quero me deter no texto e eu quero dizer o que o texto fala sobre um homem cheio do Espírito Santo. E é lógico, se nós fôssemos dar ao pastor Walter a oportunidade de falar, ele ia muito mais fundo. Ele ia muito mais fundo em tantas características, mas eu vou me limitar a ser fiel ao texto e pegar do texto algumas características. Eu vou ler 2 textos que está ali em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 4, a partir do verso 36 e 37. Atos 4, 36 e 37, assim nos diz da Escritura. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Não sei se nós temos aí, mas foi o texto que eu me inspirei. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, em outras versões, filho da consolação, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Agora vai comigo, por gentileza, até Atos capítulo número 11. Atos capítulo de número 11. A partir do verso de número 22. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé. Fala comigo, Barnabé. Querido, Barnabé era gente boa. Eu ouvi uma mensagem uma vez de um pastor dizendo: Barnabé, gente boa. Barnabé, a Antioquia. E ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus, Jesus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco através dela. Abrimos o nosso coração como uma terra fértil para receber esta semente e que ela possa produzir em nós aquilo que teu Espírito quer fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, Barnabé era um homem extraordinário. Nós temos em Barnabé esse cristão extraordinário, e a Bíblia afirma que entre as suas virtudes ele era cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer, querido, é impossível você ser extraordinário sem o Espírito Santo. É impossível. Você pode ser uma pessoa esforçada, competente, mas sem o Espírito Santo você nunca vai ser extraordinário. Agora vamos definir extraordinário. Extraordinário é a somatória de uma palavra ordinário somada à palavra extra. Ok? Extraordinário significa aquilo que é ordinário acrescentado da palavra extra, extraordinário. A palavra ordinário, e eu não sou nenhum especialista na língua portuguesa, mas no exército eu aprendi essa palavra, porque no exército a gente usava muito isso, ordinário, mas
Se tem militar aqui, sabe o que eu estou dizendo. A palavra ordinário significa comum. Um grupo de pessoas comum, que faz coisas comuns. Pessoas que estão debaixo da mesma ordem, pessoas que estão debaixo da mesma tarefa, da mesma missão. Ordem, ordinário. Então, são pessoas normais. A palavra extraordinário significa aquela pessoa que deixa de ser uma pessoa comum e ela então vai ter característica, o que algumas coisas da vida dela, aquilo que ela coloca de extra na vida dela, o torna diferenciada, o torna extraordinário. E aqui eu quero me deter a respeito disso. Quais são os extras que nós estamos colocando no nosso ministério? Quais são os extras que nós estamos colocando? Qual é o diferencial que nós estamos agregando à nossa vida ordinária? Porque a palavra ordinária não significa sem valor, só significa comum. O que é que nós estamos pegando na nossa vida ordinária, do nosso dia a dia, do nosso chamado? Por favor, a palavra ordinária, ela dói no ouvido, né? Mas, por favor, entenda, não distorça isso. Eu não estou chamando ninguém de sem valor. A vida comum, todos nós. O que nos vai se tornar diferenciado? O que Barnabé nos inspira a respeito disso? Entretanto, antes de trazer algumas características que o texto nos fala sobre o que fazia dele um homem extraordinário, eu sou casado com uma pedagoga. A minha esposa, ela tem um vício. Ela é viciada em estudar, viciada em ler. Eu vou fazer 40 anos de casado, e Deus é minha testemunha, que durante esses 40 anos, eu perdi para os livros muitas vezes. Ela tem mais prazer em estar com os livros do que comigo. Eu perdi para os cursos. Ela deve estar na 4ª ou 5ª pós-graduação. Eu perdi ela pela fome, pela sede de ser uma pessoa extraordinária. Mas ela sempre foi assim. Eu comecei a namorar a Mirna quando ela tinha 15 anos de idade. E numa das nossas primeiras conversas, ela perguntou para mim: qual é o seu hobby? Eu tinha 20 anos, eu era militar. Eu falei: meu hobby é saltar de paraquedas. Eu sou paraquedista, tenho 86 saltos, amo saltar de paraquedas. Meu hobby é mergulhar. Eu sou mergulhador, formado pela Confederação Brasileira de Caça, Pesca e Mergulho. Eu amo mergulhar. Meu hobby é andar de moto. Então, é adrenalina total. E eu perguntei para ela: e qual é o seu hobby? Ela falou assim: decorar 5 palavras do dicionário por dia. Eu falei: vai dar ruim. Vai dar ruim. É lógico que nós temos aqui advogados, mestres, e com segurança alguns de vocês devem ter doído o ouvido quando eu como S, quando eu coloco uma palavra onde ela não existe. Eu sou carioca, que fala chiado, que engole palavra, que estudei para burro e continuo analfabeto. Eu já sofri muito por isso. Você não faz ideia. Pastor Walter, com todo respeito, quando eu vejo um mestre como ele ali, me dá umas tremedeiras assim, ó. Porque eu fui muito instruído por mestres como o senhor. E um dia, conversando com ela, ela estava toda animada, empolgada. Ela falou: amor, você sabe o que significa a palavra investimento? Eu falei: perguntar para um economista formado na PUC o que é investimento, ela tá tirando. Eu falei assim: onde você quer chegar? Já conheço, né? Ela falou assim: entre tantas definições de investimento, eu descobri uma definição da palavra investimento que eu queria compartilhar com você. Aí ela pegou lá uma literatura e ela disse: na Idade Média, os nobres, eles queriam se diferenciar da plebe. Eles queriam ser conhecidos como nobres. E a forma como eles decidiram se tornar conhecidos
e diferente do comum, foi colocar sobre as suas vestes sinais da nobreza. Então, eles pegavam as suas vestes e colocavam pedras preciosas, fio de ouro, brilhos, né, Marlene? E à medida em que eles colocavam e eles passavam na rua, aquilo que eles colocaram sobre as vestes, o tornavam diferente, o tornavam nobre. E ela virou para mim e falou assim: sabe, amor, isso tem tudo a ver com o cristianismo. Porque o que vai nos tornar diferenciado, extraordinário, é o quanto nós colocamos sinais de nobreza, não sobre a nossa indumentária, mas sobre o nosso interior. E aquilo me marcou, porque o que vai nos tornar extraordinário são os valores preciosos que nós vamos permitir investir, colocar sobre dentro de nós. Quando você vem para uma conversão como essa, você está fazendo um investimento em você. Você está fazendo e se agregando e permitindo colocar valores. Agora, não querendo ser conhecido pela marca da nossa roupa, não querendo ser conhecido pela nobreza com que nos vestimos e pelo nosso exterior, porque a Bíblia diz que o verdadeiro valor não está naquilo que está fora, mas está naquilo que está dentro. E é baseado nessa introdução que eu quero falar. O que é que tinha de tão diferente que Barnabé colocou sobre ele para torná-lo extraordinário? E aqui eu gostaria de desafiar cada um de vocês a olhar para si. E mediante algumas dessas características se avaliar. Característica número 1, que tornava Barnabé um homem extraordinário, cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem que não só foi instruído nos princípios da palavra, mas ele vivia os princípios pelo qual ele foi instruído. E aqui vem a característica número 1. Se nós somos somente ouvintes da palavra, admiradores da palavra, mas não praticantes da palavra, já dizia Jesus, nós somos como aquele homem insensato que constrói a sua vida, constrói a sua casa sobre areia, e que no primeiro vendaval a casa cai, e que vindo a chuva, e que soprando o vento, que subindo as águas, dá contra aquela casa e ela cai. Jesus atribui essa parábola ao homem insensato, e ele diz: esse homem insensato é aquele que ouve e não pratica. E ele contrapõe isso dizendo: entretanto, todo aquele que ouve e pratica é um homem prudente, que ouve e pratica a palavra. Este constrói a sua casa sobre a rocha. E ele usa a mesma analogia, e descendo a chuva, faz assim comigo, descendo a chuva. Vai lá, descendo a chuva. Diga assim: soprando o vento e subindo a água. Ouça bem, Jesus ele traz 3 tipos de provação daquilo que estamos construindo. A chuva que desce, o vento que sopra e a água que sobe. Ele diz que isso vai bater na casa do prudente, vai bater na casa do imprudente. Vai bater na casa daquele que pratica, que ouve e pratica, e vai bater na casa daquele que ouve e não pratica. Entretanto, o resultado vai ser totalmente diferente. E pensando um pouco sobre isso, sem definir como a única verdade, eu quero fazer uma pequena analogia. Aquilo que nós estamos construindo vai ser provado pela chuva, pelo vento e pela água. A chuva é aquilo que vem de cima para baixo. Ou seja, nós seremos provados pelo mundo espiritual. Nós seremos provados pelo inferno. O diabo vai nos provar. Provou Jesus, não vai provar você. O diabo vai nos provar. A Bíblia diz que as potestades do ar,
elas virão contra nós. Mas a Bíblia diz também que do alto é onde nos veio o socorro. Nós também seremos provados por Deus. Gênesis 22, provou Deus a Abraão. Então, queridos, o que nós estamos construindo será provado pelo mundo espiritual, pela chuva que desce. Será provado por Deus, será provado pelo inferno. Mas a Bíblia fala que também nós seremos provados pelo vento. Se a chuva é aquilo que vem de cima para baixo, o vento é aquilo que vem no sentido pessoal, aquilo que vem contra você. E aqui eu quero fazer uma aplicação. O vento que nos prova tem a ver com nossos relacionamentos. Agora não é mais aquilo que o diabo vai fazer, não é aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que nós construímos vai ser provado pelos relacionamentos aqui na terra. Vai ser provado pela forma como nós nos comportamos no relacionamento. Vai ser provado pelas nossas reatividades. Vai ser provado pela nossa maturidade de aprender a lidar com críticas. Vai ser provado na nossa forma de conduzir o nosso discipulado. Vai ser provado de que nós fazemos com o nosso casamento. Vai ser provado pela maneira como nós construímos os nossos relacionamentos com os filhos. Queridos, eu amo quando aquela mulher samaritana, ali em João capítulo 4, ela faz uma pergunta para Jesus, e ela diz assim: porventura, João capítulo 4, versículo 12, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Entendo o que ela está dizendo. Eu não vou entrar no texto para não me perder, mas Jesus estava tentando fazer uma proposta para ela, e ela estava dizendo assim: quem é você? Mais um rabino. Agora, você só vai ter valor para mim, só vou dar atenção no que você vai dizer, se você for maior do que a minha referência é Jacó. Você é maior do que meu pai Jacó? E ela fala sobre 3 coisas. Porque ele construiu um poço. Ele está falando assim: a obra de Jacó continua por 2000 anos. Aquilo que ele fez lá atrás permanece depois da sua morte. E ela está perguntando para Jesus, em outras palavras: só vou dar crédito ao que está falando se você pegar uma obra que permanece. Não é o que você faz hoje. Depois leia sobre o conselho de Gamaliel. O conselho de Gamaliel é exatamente isso. Muita gente veio, morreu, acabou. Mas sabe lá se esse que vem fica? Ai de nós se viermos pecar. Queridos, um dos grandes valores que aquela mulher atribui a Jacó é que Jacó fez uma obra. Nós estamos fazendo uma obra, mas o quanto a sua obra vai durar? Qual o legado da sua obra? A segunda coisa que ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que além de fazer uma obra, ele bebeu do poço que ele cavou. És tu maior do que Jacó, porque ele cavou o poço, a obra dele estava ali. Mas não foi só ter cavado um poço, ele bebeu do poço que ele cavou. Pastor, o que significa isso? Significa que nós, como pastores, líderes, precisamos não só fazer uma obra, mas nós precisamos nos alimentar da obra que nós estamos fazendo. E aqui eu quero ser bem específico no que eu quero dizer. Pregar sobre verdade é muito fácil, mas viver desta verdade que você pega é outra coisa. Ensinar sobre verdade não é difícil. Um pouquinho de estudo, um pouquinho de pesquisa, você elabora uma boa mensagem. A minha pergunta é: o quanto essa mensagem impacta a sua vida e não a vida de quem ouve você? Viver da obra que você faz significa se alimentar daquilo que você dá para os outros comerem. Deus me deu uma experiência muito forte no ano 2012. Já retomo o texto de Barnabé. Dia 3 de fevereiro de 2012, minha esposa se submeteu a uma cirurgia de câncer, depois de um longo período de quimioterapia. E ela estava muito fraca, e o câncer evoluiu, e ela precisou passar por uma cirurgia muito pesada, 7 horas de cirurgia. E quando terminou aquela cirurgia, o médico me chamou, e eu estava ali ansioso para saber notícia da minha amada. E ele disse assim, eu perguntei: como é que está minha esposa? Ela falou assim: ela é forte. Eu falei: doutor, não foi isso que eu perguntei.
Sabe quando o cara não quer te dar uma má notícia? Fica te enrolando? Eu falei, doutor, pode falar. Ele falou assim, ela é forte. Eu falei, doutor, pode falar. Ele falou assim, eu sei que você é pastor, né? Eu falei, sou. Então, vou ser bem objetivo. Apela para o teu Deus, porque a medicina não tem mais o que fazer. A cirurgia foi um êxito total no que diz respeito à extração do câncer, mas o corpo dela não reage. Ela está entubada, ela está semi-morta, e nós não temos o que fazer por ela. Agora só um sobrenatural, porque a medicina não tem resultado para ela. E nós só podemos manter ela nesse quadro por 48 horas. Se você é tão apaixonado pela esposa quanto o Ivo é pela Marlene, e quanto eu sou pela Mirna, você deve compreender um pouquinho o desespero que bate no coração. E eu corri daquele lugar e fui para minha casa, entrei no meu lugar de oração, pastor João, e chorei muito. E chorei muito. Eu fiz todo tipo de sugestão para Deus. Troquei minha vida pela dela. Falei, Deus, ela sempre sonhou ver as filhas casar. Eu não estou nem aí para o casamento de filha. Casamento de filha é só gastar dinheiro para dar comida para os outros. Entendeu? Aí, sabe, era o sonho dela. Irmãos, não fique escandalizado. Eu fiz um voto com Deus de dobrar o dízimo o resto da minha vida. Eu não queria comprar Deus, eu queria fazer alguma coisa. E no que eu estava chorando, o Espírito Santo me trouxe um versículo no meu interior. E no princípio, em vez de me consolar, me deu crise. Porque o Espírito Santo me trouxe à memória um versículo. E o versículo é: com as consolações que consolaste a tantos, consola-te a ti mesmo. E no primeiro momento eu não entendi. Até que o Espírito Santo trouxe clareza e trouxe luz. E o Espírito Santo falou comigo: quantas pessoas que estavam num cenário parecido com o seu, e você teve fé para dizer, Jesus pode levantar, Jesus pode libertar. Quando o problema está na casa do vizinho, você tem fé. Você dá água para ele beber, e diz assim, ó, pode beber dessa água, porque essa água tem poder. Agora você dá água para os outros, e você não bebe dela, porque você não tem a fé que você quer que os outros estejam. Isso é hipocrisia. E Deus falou assim, não adianta você fazer uma obra para dar de beber para alguém, se você não bebe da obra que você prega. A questão daquela mulher é: és tu maior do que Jacó? Porque ele construiu um poço, mas ele bebeu do poço. E depois ela diz assim, em terceiro lugar, também os seus filhos beberam do poço. Está lá em João capítulo 4, versículo 12. Está ali? Do qual ele mesmo bebeu. E bem assim, os seus filhos. Sabe, queridos, a nossa obra, ela precisa dessedentar a minha vida. Ela precisa dessedentar minhas filhas. A água que eu bebo, meus filhos precisam beber. Eu não quero terminar um ministério, e pela misericórdia de Deus, Deus me permitiu ordenar minhas duas filhas no mês de fevereiro desse ano, junto com meus dois genros. Enviaram uma filha para Portugal, enviaram uma filha para os Estados Unidos, e com muita humildade, sem nenhuma prepotência, as minhas filhas beberam da água que eu prego. Não é, Olavim? Você está bebendo da água que seu pai pregou, que seu avô. Ministério é isso, irmãos. Ministério é isso. Em nome de Jesus, querido, continue fazendo a obra, mas beba dela. Continue fazendo a obra, mas dá para o seu filho beber.
Dá para o seu filho beber. E ele termina dizendo, o rebanho também bebeu. Mas se você olhar, o rebanho é uma consequência do poço que você cavou, do poço que você bebeu e do poço que o rebanho viu seus filhos bebendo. Pastorear precisa ser primeiro para você, depois para sua família. E o que vai acontecer é que vai refletir no seu rebanho. Primeiro rebanho que você tem é você, sua casa, depois as pessoas que Deus confia a você. É por isso que a Bíblia diz, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Eu ouso, com muito amor, dizer, pelo amor de Deus, ame o rebanho. Faça como o Pedro indica. Não seja dominador. Sabe? Não tenha torpe ganância. Ame o rebanho. Mas que o rebanho te sirva não pela boa palavra que você é capaz de dar para os outros beber, mas porque o rebanho vê você beber a palavra que você ensinou para elas. Talvez fique curioso, o que aconteceu com a sua esposa? Está linda, bonita, fez 60 anos de idade e nós fomos passar em Paris. Ganhamos um presente. Sabe, querido, nós teremos provado o nosso relacionamento. A Bíblia diz que a primeira prova vem de cima, a segunda prova são os nossos relacionamentos. Como nós conduzimos a nossa casa, como nós conduzimos os nossos filhos, como nós conduzimos o nosso rebanho. Se a primeira prova que vai testar a nossa obra é aquela que vem de cima para baixo, a segunda é aquela que vem no sentido do vento, a terceira é a água que sobe. E a água está falando sobre coisas naturais. Nós seremos provados pelas circunstâncias. Nós seremos provados pela falta de dinheiro. Nós seremos provados por decretos governamentais. Nós seremos provados por partido político. Nós seremos provados pela justiça dos homens. Nós seremos provados pelas críticas. Nós seremos provados. Mas o que faz uma pessoa extraordinária é que, sendo provado de cima para baixo, sendo provado nos relacionamentos, sendo provado pelas circunstâncias, quando nós não só somos observadores da palavra, mas nós somos praticantes da palavra, pode vir prova daqui, pode vir prova dali, pode vir prova daqui, a nossa casa não cai. Pastor, o que tem isso a ver com Barnabé? A Bíblia diz que Barnabé, ele era da tribo de Levi. Ele ouviu muito. Ensinaram muito para ele. Ele esteve aos pés dos grandes mestres. Mas ele era um praticante. Ele não só ouviu as instruções, mas a Bíblia diz que ele era praticante. Quando ele percebeu que ele precisava, ele vendeu todos os seus bens e ele depositou aos pés dos apóstolos. A primeira virtude que torna uma pessoa extraordinária é a pessoa que ouve a palavra e pratica. É a pessoa que pega os ensinamentos que recebe e constrói uma casa firme sobre a rocha. Isso é que torna uma pessoa extraordinária. E nós só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Não tem jeito, não é pela nossa força. Segunda característica de um homem extraordinário, cheio do Espírito Santo. O texto de Atos capítulo 11, eu vou para ele agora. A Bíblia vai dizer que Barnabé era uma pessoa confiável. Queridos, que coisa importante ser um líder confiável. Pastor, onde é que está isso no texto? O texto vai dizer que houve uma situação em Antioquia. Que situação é essa? Vamos voltar um pouquinho sem nos deter demais. Jerusalém, sede, igreja sede, ouviu falar. A igreja lá em São Paulo ouviu falar. Está acontecendo um negócio lá no Rio Grande do Sul, lá. Ó. Tem um troço esquisito acontecendo no Rio Grande do Sul, lá. A igreja sede diz assim, vamos escolher alguém para mandar lá para o Rio Grande do Sul para saber o que está acontecendo lá. O texto é esse.
Tá? A igreja de Jerusalém se reúne, ouve falar que estava acontecendo algumas manifestações em Antioquia, e agora eles precisavam mandar alguém para poder ver o que estava acontecendo em Antioquia. Esse é o texto. Agora presta atenção. Nessa ocasião, tinha mais de 120 discípulos ali. Eu acredito que naquela assembleia, Tiago, que é tido como o pai da igreja ali, o líder da igreja, ele me perguntou assim: gente, quem é que a gente vai mandar para lá? Aí olharam para Pedro e falaram: Pedro dá não. Pedro vai dar ruim lá, vai dar B.O. Oraram para Tomé e falaram: esse cara é incrédulo, não vai dar certo. Oraram para João e falaram: João é muito manhoso, é complicado. E cada um que eles olhavam tinha um B.O. Até que chegaram em Barnabé. Quando olharam Barnabé, falou: pode mandar Barnabé, porque Barnabé é confiável. Barnabé é confiável. Querido, você é um cristão confiável? Se der uma tarefa para você, o teu líder pode descansar. Porque uma pessoa extraordinária tem que ser uma pessoa confiável. Tem que ser uma pessoa. E o que é uma pessoa confiável? A Bíblia diz: ele era tão confiável, e uma das características de quem era confiável é que ao chegar em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Uma pessoa confiável não vai olhar o problema, vai olhar a graça. Não é tapar o sol com a peneira, mas é entender que nós servimos a um Deus que entra no palco da ruína para ser grandioso. Porque os seus olhos denunciam o seu coração. Se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Você manda alguém resolver o problema e a pessoa volta e não tem jeito não. Aquilo lá é encrenca, pastor. Chuta aquele laço. Você manda outro. Não, pastor, vai dar jeito, vou investir nele. Vai dar certo. Uma pessoa confiável. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. E um homem bom tem olhos bons. Se mandar você para uma missão, como é que você vai voltar? Qual o relatório que você vai prestar? Porque com o mensageiro você pode envenenar. Ou com o mensageiro você pode estimular. Parece aquela história de duas fábricas de sapato que enviaram os seus representantes para a África. É uma ilustração. E um deles voltou com o seguinte relatório: furada. Não vamos botar a fábrica lá na África de jeito nenhum. Ninguém usa sapato. O outro foi para outra fábrica, falou assim: patrão, vou ficar milionário, porque ninguém usa sapato. Os dois estiveram no mesmo lugar, detectaram a mesma necessidade, só que trouxeram um relatório diferente. Isso te lembra alguma coisa? Números capítulo 13, 12 espias foram no mesmo lugar, viram a mesma coisa, e 10 voltou: ninguém compra sapato. Mas 2 deles falaram assim: nós vamos ficar ricos. Porque Deus falou e Deus vai fazer, e aquilo que parece ser gigante para o outro, nada mais é do que um incircunciso que já está vencido. O que é um homem confiável? O que é uma mulher confiável, pastor João? É aquele que você pode dar uma tarefa, pastor. Você pode dar uma tarefa. Você olha para a equipe, tem 30 pessoas na equipe, você manda sempre o mesmo cabra, porque é confiável. Porque é confiável. Um homem extraordinário, ele tem virtudes que o tornam confiável. É um homem que tem bons olhos, é um homem bom. A Bíblia fala sobre isso. Ele era um homem bom. Um homem extraordinário é aquele que vai enxergar. Meu Deus, eu gosto disso aqui. É aquele que vai enxergar coisas boas em lugares difíceis. Eu vou repetir. Um homem cheio do Espírito Santo
Ele consegue enxergar como Deus. O lugar é difícil, mas não é difícil demais para o Deus que ele serve. Aquele campo é difícil, pastor João. Aquela igreja que está dando problema. Você tem duas saídas. Ou você mata ela, ou você faz desse problema a salvação daquele lugar. Um homem bom, cheio do Espírito Santo, ele vai ver coisas boas em lugares complicados. Um homem bom, cheio do Espírito Santo, vai aprender a se alegrar com a vitória dos outros. Pastor, onde é que está isso no texto? Antioquia era um lugar complicado para Jerusalém. Agora, aonde você tem dentro do texto essa narrativa que um homem bom se alegra com a vitória dos outros? A Bíblia diz que chegando naquele lugar, irmã Marlene, Barnabé se alegrou com o que viu. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a celebrar. Crente não tem problema de chorar com os que choram, mas crente tem uma dificuldade desgraçada, me perdoe a expressão, de se alegrar com a vitória dos outros. O outro venceu, você fica, por que não eu? Me lembro, fazia parte do ministério, e aí o nosso pastor decidiu fazer uma ida para os Estados Unidos de convivência com os pastores. Reuniu todos os pastores e falou: olha, eu quero ir aos Estados Unidos, vou levar a gente para Orlando. E todo mundo, Eu falei, mas alguém tem que ficar para cuidar do rebanho. Adivinha quem ficou? No primeiro momento, eu não fiquei muito chateado não, porque eu já fui bastante aos Estados Unidos. Então não era essa a minha sina. Mas sabe o que me irritou, pastor? Vou explicar o que me irritou. Me irritou foi quando eles começaram a mandar foto. Eu estou atendendo gente querendo separar, fazendo enterro, sabe, arrumando encrenca, uma brigaiada danada na igreja, e a turma tirando foto na Ferrari. O auge da minha ira foi quando eles foram fazer uma visita em Campo Canaveral, lá no Cabo Canaveral, lá onde os foguetes saem. Deus é testemunha que eu era louco para estar lá. E o dia que eles tiraram aquela foto, irmão, subiu uma ira tão grande. E eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva. E quando eles voltaram, começaram a mostrar. Eu falei, engraçado, né? Enquanto uns trabalham, os outros carregam pedra, né? Enquanto um se diverte. Aí meu pastor falou assim, é muito difícil se alegrar com quem se alegra. E naquele dia, toma essa vergonha. Querido, o fato de eu não estar vivendo aquilo que outro está vivendo, não me dá o direito de não me alegrar por ele. Posso dar um segredo para você? Quando você se alegra com a vitória do seu irmão, é uma semente para você viver a vitória que você precisa. Eu vou repetir, quando você se alegra com a vitória que você não tem, é uma semente para você viver a vitória que você precisa. Barnabé chegou e viu, e se alegrou. Eu quero terminar com mais uma palavra. A Bíblia diz que, diante daquele cenário de Antioquia, Barnabé falou assim, está faltando alguém aqui. Está faltando alguém aqui. Quem é que está aqui? Pensa num cara complicado, o tal do Saulo. A Bíblia diz que Barnabé, olhando aquele ambiente, olhando aquele cenário, saiu para buscar Saulo. Querido, Atos capítulo 9. Que Deus me dê graça, nos próximos 10 minutos, transmitir o que eu quero. Atos capítulo 9, Saulo se converte. E Saulo vai até Damasco. Chega em Damasco,
crente empolgado, recém-convertido, quer empurrar o evangelho de qualquer jeito, imaturo, mas cheio de Deus. Pastor João, a Bíblia relata em Atos capítulo 9 que a imaturidade dele trouxe tanto problema, que a turma queria matar ele. Está lá em Atos capítulo 9. Alguém jogou ele pela janela, ele desceu, e disseram para ele assim, ó, vai para a sede, aqui na filial não dá não, aqui na igreja de Damasco já queimou teu filho de largada, mas lá na sede vão te aceitar, vai para Jerusalém. Aí Saulo chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ninguém queria ele. E todo mundo falou, não, esse cara é encrenqueiro, esse cara é problema. Aí veio um homem bom, cheio do Espírito Santo, e ele falou assim, eu vou ser o avalista dele. Quem foi o nome? Quem foi esse nome? Barnabé. Barnabé falou assim, não, fica tranquilo, bota na minha conta, vamos investir nele, bota na minha conta, eu vou cuidar dele, eu vou discipular ele. Vocês não querem ele? Eu acredito no potencial dele. Ele encrenca hoje, mas ele vai ser o herói da manhã. E se vocês não querem investir no encrenca, deixa que eu invisto. E por causa de Barnabé, por ser um homem confiável, a igreja recebeu. Se você for lá, Atos capítulo 9, doutor, você vai descobrir que se ele deu problema lá em Damasco, em Jerusalém ficou pior. Porque se em Damasco ele foi imaturo, em Jerusalém ele foi imprudente. Ele começou a brigar com os gregos. E o que acontece? Agora os gregos queriam matar o tal do Saulo. Está lá em Atos 9. Os gregos queriam matar ele. E a igreja, para que Saulo não morresse, a Bíblia diz que botou ele dentro do navio e mandou para onde? Para a casa da mãe dele, para Tarso. Saulo de Tarso. Atos capítulo 9. A Bíblia diz que a igreja em Jerusalém pegou Saulo e falou assim, vai para a casa da mamãe, você está muito empolgado, vai orar. Você já deu problema lá em Damasco, você já deu problema em Jerusalém, vai orar, rapaz. E os historiadores dizem que por cerca de 3 anos e meio, e se eu estiver errado me ajude, Saulo não se desviou da sua fé, mas ficou longe do seu chamado. Por 3 anos e meio, Saulo sai de cena, Atos capítulo 9. E ele vai para Tarso. Digo eu, não o Senhor, para a casa da mãe dele. Entra no quartinho do fundo. 3 anos e meio chorando. Eu quero dizer para você, o gigante Paulo passou pela sua crise ministerial. Porque deu errado em Damasco, deu errado em Jerusalém, e agora está ele lá, em Tarso, sabe lá fazendo o quê? Chorando aos pés do Senhor que o salvou, e dizendo, Senhor, ninguém acredita em mim, mas eu ouvi a sua voz. Ninguém acredita em mim, mas eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Enquanto Saulo está lá, sabe, se debulhando, chorando aos pés do Senhor, alguém entra num lugar e vê a graça de Deus, e ele observa, essa graça que está sobre Antioquia, não estava sobre Damasco. Em Damasco, não tinha graça para recuperar gente difícil. Em Jerusalém, não tinha graça para recuperar gente difícil. Mas quando ele chega em Antioquia, a Bíblia diz que ele viu uma graça para restaurar pessoas. Ele sai de lá e ele vai até Tarso. E ele pega o jovem crenqueiro e traz para o ambiente da graça, e traz para a igreja cuja graça está sobre ela. E a Bíblia diz que foi um ano inteiro. Um ano inteiro. E aquele ano inteiro
foi o fundamento para tornar um jovem encrencado no maior apóstolo da história da Bíblia Sagrada. Mas eu assino e eu quero dizer para você, Saulo não seria o Paulo que é se não fosse um crente extraordinário, cheio do Espírito Santo, chamado Barnabé. A minha pergunta é: você é Barnabé de quem? Você é Barnabé de quem? Queridos, chega do ministério da acusação. O ministério da acusação já tem um titular, já tem um dono da cadeira. Mas seja o ministério da reconciliação. Deus não nos deu o ministério da acusação, mas Deus nos confiou o ministério da reconciliação. A minha oração é que Deus nos dê o espírito de Barnabé, a graça de Barnabé, as características de Barnabé, na qual nós podemos enxergar coisas boas em lugares difíceis. Nós podemos acreditar em pessoas que ninguém acredita, que amanhã vão se tornar os gigantes da fé. Estimular a fé das pessoas. O texto diz que Barnabé disse: gente, continua, vai para a fé de vocês. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Espírito que nos torna extraordinário está aqui. Obrigado porque é possível, através do Teu Espírito Santo e da fé, sermos cristãos extraordinários. Abre os nossos olhos para enxergarmos coisas boas em lugares difíceis. Abre os nossos olhos para verem pessoas aquilo que o Senhor vê e não o que nós vemos. Ajuda-nos a criar ambientes de Antioquia, lugares onde a graça da restauração, a graça da reconciliação e a graça da ativação. A ativação de Saulo se deu em Antioquia. Obrigado por esse homem tão central na palavra, chamado Barnabé. Derrama sobre nós essas características, na autoridade do nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos.